Tem gente que vive sorrindo, mas por dentro está em pedaços. E sabe por quê? Porque passou a vida tentando agradar todo mundo, menos a si mesmo. Desde criança você foi treinado a buscar a aprovação dos pais, dos professores, dos colegas. E hoje, adulto, você ainda carrega esse vício invisível, como se seu valor dependesse do aplauso dos outros. Mas e se eu te dissesse que isso é uma prisão? Que enquanto você se preocupa com o que pensam, sua vida está passando? E mais, que as pessoas cuja opinião mais te afeta talvez nem mereçam sua consideração? Duro ouvir isso, mas necessário. Porque existe um ponto de virada. E ele começa quando você para de mendigar aceitação e decide, de uma vez por todas, viver por si. Neste vídeo você vai entender por que tentar agradar é a rota mais rápida para a infelicidade. Vai descobrir como a filosofia, a psicologia e até a estatística explicam o preço que se paga por viver pelos olhos dos outros. E principalmente, como recuperar o controle da sua própria mente. Porque viver de verdade só começa quando você aceita uma verdade incômoda. Nem todos vão te aplaudir. E tudo bem. Você mal aprendeu a andar e já estava sendo avaliado. Um sorriso dos seus pais fazia você repetir o comportamento. Um olhar de reprovação fazia você parar. Era simples. Você foi treinado para agradar. E a cada muito bem, ou que feio, sua mente foi entendendo que existir era ser aceito. Isso não foi escolha sua. Foi um condicionamento implantado antes mesmo de você saber o que era liberdade. Anos depois, esse código invisível continua te guiando. No trabalho, você hesita em falar o que pensa por medo de parecer arrogante. Na internet, apaga um post porque alguém pode achar ruim. Com amigos, você aceita convites que não quer, só para não desagradar. Você acha que está sendo educado, mas na verdade está sendo escravizado, por uma programação mental que nunca questionou. E aqui está o ponto de ruptura. Ou você vive como boneco de aplauso, ou começa a viver como autor da própria história. Porque agradar todo mundo é o mesmo que desaparecer de si mesmo. Mas antes de quebrar esse ciclo, precisamos olhar para os obstáculos silenciosos que surgem quando sua mente vive em função do olhar do outro. Quando você vive com o radar emocional apontado para fora, você nunca está inteiro em lugar nenhum. Sua cabeça está cheia de será que vão gostar? Será que vou decepcionar? E o pior, essas perguntas silenciosas drenam sua energia, esvaziam sua autenticidade e sabotam até seus talentos. Richard Taylor dizia que a obsessão por agradar nos torna invisíveis para nós mesmos. E ele estava certo. Imagina um artista que só pinta o que os outros querem ver. No começo, ele até é elogiado, mas com o tempo perde a alma da própria arte. É assim que muita gente vive, podando ideias, vontades, sonhos, tudo em nome de uma plateia que nunca aplaude o suficiente. E sabe o que sobra? Frustração camuflada de sucesso, cansaço disfarçado de produtividade. Você só vai acessar seu verdadeiro poder quando entender que agradar a todos não é nobre, é autoabandono. A pergunta é, até quando você vai entregar sua liberdade emocional como moeda de troca? Vamos agora para o campo mais perigoso dessa prisão invisível, a falsa ideia de sucesso como sinônimo de validação. Você foi ensinado que sucesso tem cara, um cargo importante, um carro caro, roupas impecáveis e uma vida perfeita no feed. Mas ninguém te contou que muitas vezes, por trás desse sucesso existe um abismo. Pessoas que vivem para parecer, não para ser, que respiram aprovação e sufocam a autenticidade. Isso não é sucesso, é dependência emocional com foto de perfil bonita. Você pode conquistar tudo isso e ainda assim se sentir vazio, porque o sucesso que depende da opinião dos outros é um castelo feito de fumaça, bonito à distância, mas intangível quando você chega perto. É por isso que tanta gente bem-sucedida entra em colapso, porque o aplauso do mundo nunca vai preencher o silêncio de uma vida sem verdade. Enquanto você viver tentando provar algo para o mundo terá poder sobre você. E não há nada mais caro do que terceirizar o seu valor. Mas hoje, esse ciclo pode começar a quebrar. E o primeiro passo é entender como as redes sociais transformaram essa busca por aprovação numa corrida insana. Antes, sua audiência era o bairro. Hoje, são milhares, às vezes milhões, de desconhecidos, julgando sua vida com base em pixels. E o mais perigoso, você começou a se julgar também. Um post sem curtidas te faz duvidar. Um comentário maldoso pesa mais que 100 elogios.
As redes sociais viraram espelhos distorcidos onde a imagem importa mais do que a essência. Você compartilha, mas não se expressa. Sorri, mas não está feliz. Publica, mas se censura. Está sempre um filtro de distância da sua verdade. E o mais cruel, vive tentando agradar gente que nem conhece. Gente que, muitas vezes, nem se gosta. E assim, você entrega a sua paz em troca de likes de pessoas que não estariam ao seu lado nos seus piores dias. A validação virou vício. E como todo vício, só aumenta o vazio. Mas existe uma estatística que vai escancarar o tamanho do problema e te mostrar que você não está sozinho nessa armadilha. Uma pesquisa britânica revelou algo brutal. As pessoas passam, em média, 6,5 anos da vida preocupadas com aparência, roupas e odores. São 8% da vida útil desperdiçados com ansiedade social. Isso mesmo. Enquanto você poderia estar criando, crescendo, vivendo, está tentando ser aprovado por pessoas que mal lembram do seu nome. 28% se preocupam com a aparência, 21% com roupas e 17% com o odor. Não são números, são prisões. Cada vez que você muda o que veste ou se olha no espelho com ódio, você está dizendo: eu não sou suficiente. Mas quem disse isso? De onde vem essa régua invisível que te mede o tempo todo? Quem a colocou aí? Esses dados escancaram a necessidade de rebelião interna. Você não nasceu para ser escravo da opinião pública. Você nasceu para ser inteiro. E talvez a única forma de voltar a si mesmo seja aprendendo a coragem mais temida de todas. A coragem de ser desprezado. Poucos têm essa coragem. A maioria prefere ser amado por todos do que verdadeiro consigo mesmo. Mas o preço disso é alto. Você troca sua paz pela aceitação alheia. O livro A Coragem de Não Agradar, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga, traz uma das verdades mais libertadoras e dolorosas. A verdadeira liberdade vem quando você aceita ser desprezado sem perder a própria felicidade. Parece radical, então pensa, quantas vezes você se calou, se anulou ou se escondeu só para não ser julgado? E o que ganhou com isso? Nada além de ansiedade e frustração. Porque agradar os outros é um buraco sem fundo. Quando você satisfaz uma expectativa, outra aparece, e assim você vive em dívida com o mundo e desconectado de si. A coragem de ser desprezado é o escudo contra a dependência emocional. É dizer, prefiro minha paz ao seu aplauso. Mas para chegar lá, precisamos olhar para a raiz dessa dependência, o tipo de educação que você recebeu. E isso nos leva ao próximo ponto. Desde cedo, você aprendeu que bom comportamento gera recompensa e erro gera punição. Tirou nota boa, ganhou presente. Se comportou mal, castigo. Essa dinâmica criou adultos que vivem buscando tapinhas nas costas e se apavoram diante da crítica, não por fraqueza, mas por programação emocional. É como se a felicidade estivesse sempre condicionada à validação de alguém. O problema é que esse programa continua rodando em segundo plano. Você pode ter 30, 40 anos, mas ainda sente culpa quando desagrada alguém, mesmo que seja por se posicionar. É a criança interior tentando evitar punição. Só que agora essa punição não é castigo físico, é rejeição, julgamento, silêncio. E dói, porque você ainda mede seu valor pelo reflexo nos outros. Enquanto essa programação estiver ativa, a liberdade será parcial. Mesmo quando você conquista a aprovação, ela nunca é suficiente. É como beber água salgada. Quanto mais você consome, mais sede sente. Então, como quebrar esse ciclo? Começando a praticar o oposto. Se expor, de propósito, ao desconforto do desprezo. Como faziam os filósofos, Diógenes o cínico caminhava pelas ruas com uma lanterna acesa em pleno dia, dizendo procurar um homem honesto. Cato, o jovem, usava roupas simples em meio à elite romana para treinar seu desapego à opinião pública. Esses homens não eram excêntricos por vaidade. Eles estavam em guerra contra o ego condicionado. Eles sabiam, liberdade emocional só nasce quando você para de temer o olhar dos outros. E se você começasse hoje a fazer pequenas coisas que causam desconforto social só para se libertar aos poucos, falar o que pensa em reuniões, mesmo com medo, postar algo autêntico, mesmo que não agrade, dizer não, mesmo sabendo que vão te criticar. Cada ato desses é um treino de fortalecimento emocional.
Cada desconforto enfrentado é uma corrente quebrada. A meta não é virar um rebelde sem causa. A meta é parar de viver amarrado a expectativas alheias. Mas para isso, é preciso entender também o que está por trás do julgamento dos outros. E aqui entra um nome que vai mudar sua forma de enxergar as críticas. Carl Jung. Carl Jung dizia que aquilo que incomoda no outro, muitas vezes, é o que está mal resolvido em nós mesmos. Chama-se projeção. Quando alguém te critica com raiva, há grandes chances de estar tentando abafar um conflito interno. A inveja, o julgamento, o deboche, quase sempre dizem mais sobre o emissor do que sobre você. Então, por que levar essas críticas tão a sério? Quando você entende isso, começa a ver os ataques com outro olhar. Aquele colega que te diminui por tentar empreender provavelmente desistiu do próprio sonho. A pessoa que debocha da sua aparência pode odiar a imagem que vê no espelho. O mundo está cheio de gente tentando anestesiar a própria dor, projetando em quem ousa ser livre. E aqui está um dos maiores segredos da liberdade emocional. Você não precisa se defender de tudo. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio, porque quando você se conhece profundamente, a opinião do outro vira ruído. Mas para chegar nesse ponto, falta apenas uma coisa: refletir sobre quem, de fato, merece seu esforço de agradar. Olhe com atenção para as pessoas cuja aprovação você busca. São de fato admiráveis? Vivem a vida que você quer viver? São exemplos de coragem, verdade e liberdade? Na maioria das vezes, não. E, mesmo assim, você entrega sua energia para elas, como se o julgamento delas fosse sentença divina. Isso é roubo de vitalidade, e você tem permitido. É hora de virar o jogo. Você não precisa da aprovação de quem você não respeita. Não tem que agradar quem não vive como exemplo. O que você precisa é olhar para si com coragem e perguntar: essa pessoa que eu sou me inspira? Porque no fim, é você quem vai dormir com suas decisões. É você quem vai envelhecer com a vida que escolheu. Você pode passar a vida tentando impressionar plateias vazias, ou pode começar agora a caminhar com os olhos voltados para dentro. E para isso, existe uma bússola que nunca falha: a autoconfiança. O próximo passo é descobrir como ela pode blindar sua mente de uma vez por todas. Autoconfiança não nasce da perfeição. Nasce da coragem de se manter firme mesmo imperfeito. É saber que, mesmo tropeçando, você está no caminho certo. Quem tem confiança não implora por aplausos, porque sabe que seu valor não está na reação dos outros, mas na própria entrega. É uma paz silenciosa que grita mais alto do que qualquer elogio. Você constrói isso aos poucos, com cada decisão fiel aos seus princípios, com cada vez que diz não sem culpa, com cada vez que segue mesmo com medo. A confiança é como um músculo. Dói no começo, mas com treino vira escudo, e quando ela cresce, a opinião alheia encolhe. O que antes te paralisava, agora apenas passa. Viver para si não é egoísmo. É maturidade. É saber que o mundo não vai te entregar um lugar, você precisa ocupar o seu. E quando isso acontece, o jogo muda. Mas antes de falar mais, deixa eu te mostrar por que esse vídeo pode ser o primeiro passo para libertar tudo isso dentro de você. Você tem ideia de quanta vida já perdeu tentando caber em moldes que não foram feitos para você? Quantas noites mal dormidas, quantas palavras engolidas, quantos sonhos adiados, só para não decepcionar quem talvez nem se importe com a sua verdade. A verdade é que ninguém vem te salvar. E ninguém vai bater palma pela sua coragem de se colocar em primeiro lugar. Pelo menos, não no começo. Mas sabe o que acontece quando você começa a viver por você? O medo diminui, a clareza aumenta e, finalmente, a paz chega. Agora a escolha está nas suas mãos: continuar sendo o fantoche das expectativas alheias ou se levantar como autor da sua própria história. Se esse vídeo tocou em algo aí dentro, não deixe essa energia morrer. Curta, comente, compartilhe e se inscreve no canal, porque aqui a gente não conversa com a sua máscara, a gente fala direto com quem você realmente é.